A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui em mais uma manhã de domingo para louvar e bendizer o nome do Senhor, nessa escola bíblica dominical, num dia especial, Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mães aí que estão nos assistindo, que Deus possa vos abençoar, vocês são riqueza e bênção em nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los para fazermos uma oração. Nós iremos estudar hoje, nesse trimestre, mais uma lição a respeito do Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 6, expressando palavras honestas. Essa escola bíblica dominical, ela é dirigida pelo nosso pastor-presidente, o pastor Cisaque Valadares, que Deus possa o abençoar, assim como a sua família. E nós aqui estamos para, junto com os irmãos, meditarmos um pouco neste texto. Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha nos direcionar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de aqui estarmos na tua presença. Que nesta manhã de domingo o Senhor possa iluminar nossa mente. O Senhor possa abençoar, Pai, para que possamos compreender a tua palavra, entender os teus propósitos. Nos dai momentos de bênção, de paz, de entendimento, de conhecimento. Abençoe todas as mães que estão nos assistindo. Muito obrigado por cada uma delas, ó Pai. Que elas possam receber ricamente as tuas bênçãos neste dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa lição estudaremos sobre expressar palavras honestas, a importância e o valor que tem uma palavra. O texto áureo vai nos dizer, em Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz assim a palavra de Deus: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática é aquilo que nós podemos extrair de verdade para as nossas vidas. Diz que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que ele não vai ter condições de cumprir. É muito importante nós valorizarmos a nossa palavra. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículos 33 ao 37. Diz assim: Outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos. É Jesus dizendo no Sermão do Monte: Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Os objetivos da lição nesta manhã, primeiramente, é afirmar que nós não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. O segundo objetivo é enfatizar que as nossas palavras devem ser sim e não. E o terceiro é pontuar a honestidade com as palavras. Nós vemos que nós vivemos numa sociedade que não valoriza tanto a palavra. Qual que é o valor de uma palavra? Antigamente, parece que a palavra tinha muito mais valor, tinha muito mais peso. Se nós fizermos uma retrospectiva, o próprio comércio nos revela isso. O comerciante tinha lá uma cadernetinha em que o consumidor, o cliente, chegava na loja, chegava no armazém e dizia: seu fulano, eu preciso levar esse alimento, eu preciso levar esse objeto, e eu volto no dia tal para fazer o pagamento. O comerciante então anotava na sua cadernetinha o nome daquele cliente, os objetos e os itens que ele havia levado, e ele sabia, pela palavra que foi dita, como diz aí antigamente, no fio do bigode, que aquele dia ele seria pago referente àquelas mercadorias. Chegava o dia combinado, o cliente, o consumidor ia até no armazém, ia até na loja, ia lá, chegava e falava: está aqui o dinheiro daquele objeto que eu comprei, conforme nós tínhamos combinado. Hoje em dia já não dá para fazer isso, porque cada vez mais os homens vão sendo contaminados por falsas promessas, falsos compromissos, palavras levianas. E aqui nós vamos ver Jesus nos ensinando como cristãos, ensinando aos judeus que
falavam ou juravam, mas de forma leviana, eles tiravam o nome de Deus do juramento e juravam por coisas terrenas, ou jurava pelos céus, e baseado no versículo que dizia que o céu e a terra passarão, então eles também acreditavam que o juramento podia passar. E o que Jesus está dizendo aqui, está nos ensinando, e vai nos ensinar nessa lição, é que a palavra do cristão deve ser sim e não, e ele tem responsabilidade em cumpri-la. Vamos para a introdução. Página 42, eu vou ler com os irmãos. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Então esse é um juramento. É a pessoa assumir publicamente que ela vai cumprir uma promessa. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: os feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, ele está condenando o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento, que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição, nós veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. O título da nossa lição é Expressando Palavras Honestas. E sobre isso, as formas de expressão são maneiras pelas quais o ser humano se utiliza para transmitir algum tipo de informação. Para se transmitir algum tipo de informação, você pode se expressar utilizando a fala, a escrita, a arte, a música, os filmes. Essas são formas de expressão. A palavra é uma dessas formas de expressão. Então, o título diz, expressando palavras. E que quando você for falar, quando a palavra for uma de suas expressões, que ela seja honesta. Tem um professor chamado Albert Mehrabian, que ele fez um estudo sobre esse tema. Ele quis testar o poder do tom de voz e da linguagem corporal quando fosse comparado com o poder das palavras. Porque nós temos a percepção de que quando falamos, existe muito mais verdade do que quando estamos em silêncio e agindo simplesmente com a nossa linguagem corporal. E aí ele demonstra, através de estudo, que se estabeleceu uma proporção naquilo que ele levantou. 7% era relacionado à palavra, 38% ao tom de voz e 55% à linguagem corporal. Esse resultado é uma proporção que não se aplica incondicionalmente a qualquer contexto, mas especialmente quando a pessoa está falando alguma coisa que está diferente daquilo que ela está agindo. Por exemplo, quando alguém está mentindo. Então, a pessoa que está assistindo começa a perceber e tirar o foco na palavra e observar tom de voz e linguagem corporal. Então, essa é a conclusão que ele chega nessa situação quando a pessoa está falando alguma coisa incongruente. O que isso nos dá de ensino relacionado a essa lição? Isso nos mostra que a palavra de um mentiroso vale muito pouca coisa. E quando eu estava estudando isso, eu quis na minha mente fazer um comparativo com Deus. Se o professor Albert Mehrabian tivesse feito um estudo de Deus a respeito do poder da sua palavra, certamente ele não seria 7:38:55. Ele seria 100:00. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo o que Deus diz acontece. Então, nós não precisamos ouvir a entonação da voz de Deus para saber que a sua palavra é verdadeira. Nós não precisamos ver ou fazer a leitura corporal de Deus, ou vê-lo visivelmente, para saber que a sua palavra é verdade. Então, o que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte aos judeus e também a nós, é que a régua de Deus e a nossa é muito distante, mas Ele está ensinando aos judeus e também a nós. Vocês têm que se aproximar um pouquinho da verdade do nosso Pai. A palavra dele é e acabou. Tudo que ele fala é e acontece, não volta vazia. Então a palavra de um servo de Deus também tem que ser sim, sim e não, não. Obviamente que a palavra-chave é palavra. O tópico de número 1, nós vamos ver que não devemos jurar nem pelos céus,
e nem pela terra. E nós vamos ver aqui a lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Está lá em Números 30, versículo 2. Segundo a NVI, descrito assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Essa era a lei obrigatória dos juramentos, a natureza obrigatória dos juramentos. Para quem quebrasse, existia um castigo para o perjurador, ou aquele que jurasse falsamente. Está lá em Deuteronômio 19, versículos 16 ao 19, vou ler na NAA. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes, que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, ela receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminarão o mal do meio de vocês. Deuteronômio 19, do 16 ao 19. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação em relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Lá em Levítico, capítulo 5, versículo 4 ao 6, também na NAA, diz assim: se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, um sacerdote, por essa pessoa, fará expiação pelo seu pecado. Então tinha uma seriedade e era exigida uma oferta para aquele que jurasse falsamente, porque é pecado segundo a lei. O subtópico de número 2 vai nos falar sobre o propósito da lei do juramento. O propósito, antes, ele era benéfico. Qual que era esse propósito? Descobrir a verdade. Então tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipresente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Então os juramentos nas Escrituras são de 2 tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelo homem. Então era um apelo que o adorador fazia a Deus, sabendo que ele era o juiz e que ele conhecia o interior do homem. Então, quando um homem jurava por Deus, ele colocava Deus como fiador de que aquilo que ele estava falando era verdade. Esse era o propósito. E o subtópico de número 3 vai nos dizer que nós não devemos jurar. Jesus dizendo: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Por quê? Jesus está dizendo isso? Porque o judeu já começava a usar o céu e a terra para jurar. Eu vou jurar pelo céu ou pela terra, porque o céu e a terra passarão, então meu juramento também pode passar. Não vou jurar por Deus, porque Deus não passa. Mas pelo céu e pela terra eu posso jurar e posso não cumprir, baseado nisso. Então eles estavam procurando aquilo que, podemos dizer, uma brecha na lei, para poder fazer as coisas de acordo com os seus intentos. Diz assim o subtópico de número 3. O estratagema dos escribas e dos fariseus, quanto ao juramento, pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Agora os irmãos observam. Como que você ia acreditar quando alguém chegasse e falava: não, eu juro pelo céu? Se você já sabia que eles usavam essa estratégia
para não jurar por Deus, sendo que Deus era o juramento mais alto que eles faziam, porque jurando por Deus eles tinham que cumprir. Quando alguém viesse dizer, não, eu juro pelo céu, você já sabia que não ia ter uma verdade, não tinha uma confiança, uma sinceridade nisso. Então foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e pelos fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Então ele começou a se estipular. Não, se você jurar pelo céu, você não tem obrigação de cumprir. E aí Jesus vai elevar o nível, né? Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir pelo juramento, porque eles foram feitos por Deus, o céu foi feito por Deus, e a terra era o estrado dos seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão qual que era? Que qualquer juramento feito, usando qualquer um desses elementos, tinha que ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Jesus está ensinando ali que um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade. Posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Se alguém tem credibilidade, se alguém cumpre aquilo que fala, essa pessoa não precisa jurar por nada para que você dê crédito àquilo que ela fala. É isso que Jesus está dizendo, você não precisa fazer juramento. Se você for um cristão verdadeiro, honesto, correto, se as suas palavras que você expressa forem palavras honestas, você não precisa se preocupar em jurar, ou tentar criar alguma base para sustentar alguma colocação sua. As pessoas vão acreditar naquilo que você fala. A síntese desse primeiro tópico que nós finalizamos é que o seguidor de Jesus, ele não jura nem pelo céu e nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. No tópico 2, nós vamos ver que as nossas palavras devem ser sim e não. Subtópico de número 1, como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que fala, irmãos, é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, o que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Dizer a verdade, irmãos, embora seja considerado uma virtude, também é considerado um hábito de uma vida saudável. Num site de psicologia eu encontrei isso. Cientificamente comprovado. Quando somos sinceros com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor, nós proporcionamos um bem físico e mental. As consequências de uma mentira ou de um mentiroso, seja de forma imediata ou não, elas trazem uma série de consequências ao nosso organismo. Vão desde conhecidos exemplos como o peso na consciência, como o estresse e até mesmo a depressão, até a própria falta de identidade ou autoconhecimento. Por isso, primeiramente, seja sincero com você. Porque falar a verdade é benéfico para toda a vida. Isso nós estamos falando de senso comum. Se a verdade faz bem para qualquer pessoa, quanto mais dizer a verdade como cristão. Eu estava me lembrando e eu até anotei uma fábula aqui de um pastor mentiroso e o lobo. Pastorzinho de ovelhas, pastor de ovelhas. Era uma vez um jovem pastor que costumava levar o seu rebanho de ovelhas para a serra, a pastar.
Como estava sozinho durante todo o dia, ele aborrecia-se muito. Então ele pensou numa maneira dele ter companhia e de se divertir um pouco. Então ele voltou-se na direção da aldeia e ele gritou: lobo! Lobo! Os camponeses então correram para ajudar aquele pastor de ovelhas. Mas, chegando lá, eles perceberam que era uma mentira. Eles não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto do pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que ele repetiu várias vezes a façanha: lobo, lobo. Mas acontece que alguns dias depois um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. E aí o pastorzinho pediu ajuda, gritando desesperadamente, como costumava fazer: lobo, lobo! Como os camponeses pensaram que era mais uma vez uma brincadeira, eles não foram ajudar. O lobo então pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente. Mas um sábio que morava na aldeia respondeu a ele: na boca de um mentiroso, o certo é duvidoso. Então essa é a lição de moral para a mentira. Na boca de um mentiroso, até o certo é duvidoso. Por isso que nós temos que falar a verdade. Por isso que a nossa vida tem que ser sim, sim e não, não. Para que ninguém nos trate como se fôssemos um mentiroso, sem credibilidade. Subtópico de número 2, o sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Isso é comum. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, segunda carta à igreja em Corinto, no versículo 12 ao 24, o apóstolo Paulo relata quando ele quis visitá-los, porém ele não pôde. E por conta desse desejo que ele tinha, os homens começaram a acusar de leviano. Ele fez planos para visitar a igreja de Corinto, mas por diversas vezes ele foi impedido. Quantos de nós já não fizemos algum plano, já não combinamos com alguém, alguma coisa, e por um motivo ou outro não pudemos cumprir? Isso pode acontecer. Paulo, na situação dele, ele se justifica, ele explica para os irmãos, para os seus acusadores, porque os irmãos estavam achando ou chamando ele de leviano, valeram-se da situação para fazer acusações contra Paulo, querendo tirar dele a credibilidade, dizendo que ele não era confiável. Paulo então refuta seus opositores, dizendo que ele não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na verdade ele queria dizer não. O apóstolo então toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual ele não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, disse: o apóstolo sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de visitar aqueles irmãos. E declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Então, veja que isso pode acontecer em nossas vidas, mas que isso não seja uma constante. Você combina hoje, você diz hoje, você não faz amanhã, você não faz depois. Então nós temos que ser precavidos naquilo que nós vamos combinar, nas coisas que nós vamos fazer. É importante nós mantermos a credibilidade como cristão, irmãos. O que passar disso, subtópico de número 3, é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar
passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções. Ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. É a nossa imagem, é a nossa credibilidade, é a nossa honestidade que fica em jogo quando nossas palavras não têm peso, não têm verdade. São os nossos relacionamentos. E é isso que nós precisamos levar em consideração quando falamos, quando expressamos as nossas palavras. Que elas sejam palavras verdadeiras. Irmão, não diga uma coisa quando você quer outra. É melhor não dizer. Mas não diga para alguém, não faça uma promessa, um compromisso, querendo fazer outro. Não é coisa de cristão. Sintetizando esse tópico de número 2, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Vamos para o terceiro tópico, a parte final da nossa lição. E ele diz, honestidade com nossas palavras. O subtópico de número 1 fala sobre a palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. É uma virtude que todos nós devemos ter, irmãos. Todo cristão tem que ser correto e tem que ser sincero. Obviamente que em primeiro lugar diante de Deus, mas não de forma diferente diante dos homens. Porque você vai ser sincero diante de Deus e não vai ser sincero com os homens? Você vai estar pecando contra o seu irmão. Você vai estar sendo errado. Você vai estar em pecado. Do hebraico nós temos o adjetivo yashar, que é reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Um exemplo foi Jó. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos nós também temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Irmãos, como é bom estar rodeado de pessoas que são sinceras e que são honestas. E que frustração há quando você percebe que uma pessoa que você confiava não é honesta, não é sincera e não é leal com você. Como é triste isso. Por isso que a sinceridade, a honestidade, a justiça devem fazer parte da vida de um cristão. Honestidade, irmãos, pode ser uma característica de uma pessoa ou uma instituição. Significa falar a verdade, não omitir, não dissimular. O indivíduo que é honesto, ele repudia a malandragem. Coisa muito folclórica no Brasil, né? A malandragem. Parece ser até cultural. Do brasileiro, nós queremos, como brasileiro, levar algum tipo de vantagem. Seja nas negociações, nos lucros, nos benefícios. Parece cultural, talvez porque o Brasil foi um país que iniciou-se através de uma exploração de Portugal. Parece que está intrínseco em nós o desejo de explorar o próximo. Mas Jesus está ensinando que o cristão não deve ser assim. Eu peguei alguns exemplos de pessoas do mundo secular que demonstram essa honestidade. Uma certa moradora da cidade de Jacobina, na Bahia, de nome Valdeci, essa mulher estava desempregada fazia 1 ano. E ela encontrou uma carteira com R$3.000. Não é uma benção? Podia parecer uma benção para um malandro. Mas para uma mulher honesta, ela foi atrás do dono do dinheiro. Certamente alguém perdeu aqueles R$3.000 e vai estar precisando. Ela foi anunciar na rádio da cidade. E ela encontrou o seu José Carlos Elias, que ficou muito feliz por reaver seus pertences. A dona Valdeci conta que mesmo precisando, em momento nenhum, pensou em ficar com algo que não era dela. Esse é um exemplo de honestidade. Quer outro exemplo de honestidade? A Thaís, uma promotora de vendas de 25 anos, que vive em Ibiporã, no Paraná. Ela faz um trabalho extra para ganhar um pouquinho a mais e assim aumentar a renda da família. No dia do pagamento desse trabalho extra, de um bico, vamos dizer assim, que ela recebeu o envelope, mas ela só abriu horas depois. Para surpresa dela, o pagamento tinha quase R$1.000 a mais.
E ela então não pensou duas vezes, entrou em contato com o dono do restaurante, onde fez o bico e foi lá devolver o dinheiro. Isso é exemplo de honestidade. Outro dia eu vi um testemunho, nós estamos falando de pessoas, não estou falando de cristão não, irmãos. Não sei qual que é a religião dessas pessoas, mas honestidade é uma conduta que ela é agradável em qualquer âmbito da sociedade, independente da religião. Ser honesto é um princípio que faz bem para a sociedade. Quanto mais ou muito mais para um cristão. Em algum momento eu ouvi um testemunho e diz um certo irmão, ele contou esse testemunho que numa feita ele estava com uma vontade de fazer uma galinhada, uma vontade muito grande, e ele estava sem recurso para comprar um frango, sem recurso para... estava num aperto. E naquele dia, naquela tarde, estava passando um caminhão de frango na frente da casa dele, e uma galinha lá, um frango, escapou. E aí, irmão, logo agarrou aquele frango, agradeceu a Deus, e aquela noite ele comeu a galinhada e deu testemunho que Deus abençoou ele e providenciou um frango para ele. Irmão, isso aí não está certo, não. Como que pode ele falar que foi Deus que deu essa bênção para ele? O frango tinha dono. Ele foi a malandro, pegou o frango que era do caminhão, o rapaz talvez ia ter que pagar o frango depois. Eu estou só citando um exemplo para os irmãos sobre como é fácil nós sermos malandro. Como é fácil nós aproveitarmos das coisas que não são nossas. Olha, passei ali e vi uma notinha de 50, caiu daquela pessoa ali da frente, mas se ela andar um pouquinho mais na fila, eu vou colocar o pé em cima, e a partir do momento que eu colocar o pé em cima, é meu. Isso não é atitude de crente, irmãos. Então nós estamos falando sobre honestidade. E o crente, o cristão, tem que ser honesto, não pode ser malandro. Subtópico de número 2. É possível ser honesto com as nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o Evangelho já entrou, em que houve uma transformação plena, o mesmo não busca apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Então não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. Mais vale uma verdade amarga e doída do que uma doce mentira, irmãos. Filipenses 4:8, eu já li no início. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, estou lendo na NAA, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é possível sim ser honesto com as palavras neste mundo tão desonesto. É possível. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, ele é honesto em suas palavras, ele é íntegro em seu caráter, e ele jamais usa de meia-verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, e os que vivem nele são honestos em tudo, e o seu falar é sim, sim, e não, não. Para finalizar, subtópico 3, dando testemunho. Uma pessoa honesta, ela revela a dignidade de caráter. É honrada, ela é digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto naquilo que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no seu coração e na sua conduta, pois esse é o seu objetivo maior. E você, é conhecido por ser uma pessoa de palavra? As pessoas confiam em você, dão crédito naquilo que você fala? Se dissermos a verdade durante todo o tempo,
vamos nos sentir menos pressionados a apoiar as nossas palavras em juramentos ou promessas. As pessoas vão ver o nosso testemunho. Dê um testemunho de cristão. Seja correto, seja justo, seja honesto. Sintetizando o último tópico, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Para concluirmos, meus irmãos, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Glórias a Deus. Que nós possamos levar este ensino de Jesus para nós, como uma lição de vida e de conduta cristã, sendo honesto, cuidando com aquilo que nós vamos falar, preservando até aquilo que nós vamos falar, avaliando antes de falar. Será que precisamos dizer? Será que vai trazer algum proveito? Será que vai agregar algo? Então que nós possamos ouvir mais do que falar. E quando formos expressar, através da fala, através das palavras, que as nossas palavras sejam honestas. Que Deus abençoe você, que você tenha esse domingo abençoado. Na próxima lição, na semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. Está aí mais uma lição extremamente profunda. Não retribua pelos padrões humanos. E hoje, à noite, fica o convite para que você, que aproveitou aí esse Dia das Mães, que foi almoçar com a sua mãe, com a sua família, que você à noite traga a sua família até o templo e venha agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida. Venha às 18h30 no culto da família, trague mais um, convide seu vizinho, sua vizinha e vamos todos cultuar a Deus nesta noite. Que Deus possa te abençoar grandemente. Nós vamos encerrar com uma oração, pedindo que Deus possa continuar abençoando esse dia. E finalizando essa oração, nós estaremos encerrando a Escola Bíblica Dominical deste domingo. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez e te agradecemos. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos que nós estivemos aqui aprendendo mais da Tua Palavra. Que a Tua Palavra transforme o nosso coração, que a Tua Palavra transforme a nossa conduta, que nós possamos andar, Pai, cada vez mais próximos dos Teus princípios e dos Teus ideais. Ensina-nos a cada dia que nós possamos conhecer-Te mais e assim prosseguir em conhecer-Te, Pai, para que possamos ser melhores. Ó, querido Deus, continue abençoando este dia e que na noite deste dia nós possamos nos reunir novamente na Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome, porque Tu és bom, a Tua bondade dura para sempre. Obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, um ótimo domingo.